Olá, eu sou Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, o Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Esse é o nosso Radar Sindical, é um programa da web que eu preparo para vocês para conversar sobre assuntos que têm a ver com o mundo sindical, com o mundo do trabalho, iniciativas importantes para a gente refletir, para a gente copiar, para a gente multiplicar. E hoje eu tenho a alegria de receber a Paula Gotto, que é diretora de planejamento da Previ, a terceira mulher diretora da Previ, ela vai explicar melhor, e presidenta do Conselho Fiscal da Fundação Banco do Brasil, chairman da Tupi. Eu estou lendo aqui seu LinkedIn. Quanta coisa importante, hein, Paula? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Neiva. E quero dizer... aliás, é chairwoman, né? Chairwoman da Tupi. Depois você me explica o que é exatamente isso. Muito obrigada pelo convite. Quero reiterar a minha satisfação de estar presente neste espaço, um espaço que coroa também todo um processo de luta e de conquistas das mulheres, com a tua chegada à presidência do Sindicato dos Bancários de São Paulo, que é o maior sindicato da América Latina, a terceira mulher presidenta de forma consecutiva, mulher poderosa, presidenta aí do Sindicato dos Bancários. Fiz questão de ir na tua festa de posse para dizer o quanto eu estou alegre, o quanto isso me deixa feliz neste momento. E este momento que a gente está vivendo de empoderamento, um momento também onde nós estamos vivendo no país, um momento mais aberto à diversidade. No Banco do Brasil, não podemos deixar de falar, né, também com a chegada da primeira presidenta mulher da história do Banco do Brasil, em mais de 200 anos de existência, da Tarciana. Que é uma alegria para todas nós, né? Representa todas nós, né? Ter uma mulher à frente de um banco tão importante e depois de 2 séculos, né? Que venham muitas depois da Tarciana, não, Paula? Sim, e que vem promovendo uma verdadeira transformação, onde a pauta da diversidade pode, de fato, estar presente, mas eu quero resgatar o papel também dos movimentos em todo esse processo de construção e avanço das mulheres bancárias. Eu me lembro que eu participei de uma conferência nacional dos bancários e também de congressos específicos do Banco do Brasil, onde nós vimos o tema diversidade ser encampado como a principal pauta daquele congresso. Me lembro um vídeo até da Marcela, onde eu pude, a Marcela Bosa, né, nossa querida Marcela Bosa, do Banco do Brasil, onde eu pude conhecê-la pela primeira vez, assim, através do vídeo, conhecer um pouco da sua história, e ali, né, estava sendo conquistado mais um espaço. Toda essa história que a gente percorre é uma história também de conquista, fruto das lutas de diversas pessoas que vieram antes de nós. E na Previ, nós temos também a coroação deste momento, com a chegada do João Fukunaga, um trabalhador, classista, a presidência também do maior fundo de pensão da América Latina. E o João traz... Para nós é um orgulho muito grande ter o João à frente de uma empreitada tão importante, ele que foi diretor aqui da casa, que sempre também foi muito responsável, muito combativo, sempre na defesa dos trabalhadores, e agora está ocupando um espaço tão importante numa entidade que é importantíssima no cenário nacional, né, e importantíssima para os trabalhadores do Banco do Brasil, né, Paulo? Um abraço para o João. E o João traz a diversidade no seu DNA. Não por acaso, nós tivemos agora, mais recentemente, a condução, né, a minha própria condução para a presidência do Conselho de Administração da Tupi, que é a primeira, não somente a primeira presidenta do Conselho de Administração da história da Tupi, em mais de 85 anos de existência, mas também é a primeira indicação da própria Previ de uma mulher para a presidência de um conselho de administração de uma empresa participada e ou investida sua. Isso é um voto de confiança muito grande, muito me honra. E num cenário, recentemente, eu saí na capa do Valor Econômico, exatamente por uma pesquisa, Neiva, que foi feita sobre participação... Eu te sigo lá no
no LinkedIn, eu vejo todas as entrevistas que você dá, eu estou acompanhando de perto, fico muito feliz de ver essa ascensão, e eu fico muito feliz porque de você ser a primeira, de em 85 anos você conseguir estar nesse espaço, e acho que isso é um exemplo e é uma inspiração para muitas outras que vão ocupar esse espaço em breve, tomara, né? Pela nossa luta e pela nossa organização. E essa pesquisa que o Valor fez mostra que somente 1% das primeiras cadeiras, considerando ali cadeiras de CEOs, presidentes de companhias, ou de chairwomen, né, chairpersons, presidente do conselho de administração, somente 1% do topo dessas cadeiras é ocupado por lideranças mulheres. Isso considerando o universo das empresas de capital aberto listadas na B3, que tem o maior nível de governança corporativa. De todo o universo de empresas, então, pesquisadas, a gente tem 2 executivas CEOs, a Tarciana é uma delas, né, 2 presidentas de empresas, e nós temos 14 presidentas de conselhos de administração, isso no universo de quase 400 empresas. Ou seja, é um número gritante, né? Não por acaso a chamada da matéria era: mulheres ocupam menos de 1% da alta liderança nas companhias abertas. Tudo isso nos leva, né, pontos de, primeiro, né, a gente olhar para isso, comemorar, ok, né, pelas conquistas, né, que nós temos da chegada dessas primeiras mulheres, mas, ao mesmo tempo, ponto de atenção da necessidade de acelerarmos este processo. Senão nós vamos ter um processo de equidade para mais de século. Então, aí que se insere, Neiva, programas de aceleração e apoio às mulheres. Programas de aceleração, a gente está falando aqui, por exemplo, de ações afirmativas, de mentorias, de programas de apoio como salas de amamentação, salas de lactação, porque são redes de apoio que a mulher e a liderança feminina precisa ter para que ela possa seguir no seu encarreiramento com dignidade, com saúde, provendo saúde para os seus filhos também. A sala de lactação, vamos começar por ela, que foi inaugurada pelo João, é uma iniciativa mais recente, né, que as empresas estão adotando, que reflete melhores práticas de apoio à parentalidade. A mulher, depois que ela retorna do processo... Na prática, sim. Como que é? Tem uma sala lá na Previ que é só para as mulheres que estão nessa fase da amamentação, é isso? E como veio a inspiração, né? A gente tem um comitê de pró-equidade de gênero, raça e diversidade na Previ. Esse comitê funciona desde 2018 e a gente, nesse processo do meu primeiro mandato, eu também me tornei mãe, Neiva. Eu tenho um bebê de 2 anos e 9 meses. Eu fui mãe durante o processo do mandato, do meu primeiro mandato, né, de 2018. Tive o Miguel em 2020, ao final de 2020. Para você ter uma ideia dos telhados de vidro que as mulheres enfrentam, você sabia que não tinha licença maternidade para diretoras? Não. Eu acredito, mas não sabia. Acredito, mas não sabia. Você sabe por quê? Não, e o motivo. Não tinha diretoras, né? Então, como ia ter licença maternidade, né? Se não tinha mulheres no espaço, então o motivo só as mulheres que pensar essas políticas, né? Mas assim, pasmem, né? Porque o problema é um pouco maior. Nós seguimos aqui espelhados pela política de gestão de pessoas do Banco do Brasil, porque nós somos do conglomerado do Banco do Brasil. Da mesma forma que a gente está falando da chegada da primeira mulher presidenta em mais de 200 anos de história, a gente descobriu durante a minha gravidez, a empresa fez um benchmark com todo o conglomerado Banco do Brasil, com o Banco do Brasil, todo o conglomerado e entidades ligadas, e descobriu que não só na Previ, mas nunca na história de nenhuma dessas empresas, incluindo o Banco do Brasil, conglomerado e entidades ligadas, teve uma mulher grávida. Logo, não tinha normativo que suportasse. Então, nunca foi mudado? Não é porque não queria, é porque nunca se olhou para isso. E é por isso que eu digo que representatividade importa. É por isso que nós temos que estar nos espaços. Às vezes, só a partir do ingresso no espaço é que você passa a ter um outro olhar. E quantas mulheres na história, de repente, não se viram impedidas de progredir na carreira
até por saber que não encontrariam mais apoio a partir, né, de determinada linha de chegada. E aí Até foi porque, alterado a normativa. né, Paula? Porque a partir do momento que você não vê a mulher nesses espaços de poder, nesses espaços de decisão, né? Por isso que eu achei muito legal as matérias que eu leio sobre você, porque se você não se enxerga nesse espaço, se você não se vê, você não vai querer, não vai almejar, não vai achar que é possível, né? E você falou uma coisa muito importante. Não podemos só comemorar que somos uma ou somos a terceira, que estamos chegando, mas que a gente luta para que todas possam chegar, né? Para que os espaços de poder se abram para as mulheres, porque a gente está no século XXI e ainda encontra tantas dificuldades como essa que você está me falando, que ninguém nunca pediu, não tinha normativo, porque, óbvio, não tinha situação. Então, a partir da primeira mulher, a partir das mulheres que vão chegando, as empresas, o setor financeiro é obrigado a ouvir o sindicato, a ouvir as mulheres que estão no sindicato, para dizer o seguinte: queremos outras políticas, queremos outros espaços, precisamos de outras coisas para a sociedade evoluir, porque antigamente nós não estávamos nos locais, né? Então não tinha quem visse esses problemas. E quando a gente fala assim sobre os temas gestão, liderança e maternidade contemporânea, geralmente, pensando lá atrás, a própria maternidade ela já era contraditória com, né, o espaço do encarreiramento. E quando você fala, então, em avançar na alta liderança, quando você vê esse tipo de telhado de vidro, que ainda existe em algumas empresas, você percebe que existem, né, dilemas que precisam ser tratados. E a sala de amamentação, ela se insere neste contexto. Quando a mulher se torna mãe, quando ela retorna para o ambiente de trabalho, se ela promoveu o aleitamento materno até ali, é um processo muito traumático de ruptura. Por quê? Porque você, né, o filho tem aquele aconchego do aleitamento materno, ok, né, de repente você não tem como amamentar, né, ainda mais nas grandes cidades, trazer para o ambiente de trabalho para amamentar, que pese ter o espaço, mas a sala é também de aleitamento, né, de apoio ao aleitamento e de lactação. Você tem um ambiente onde as mulheres podem dignamente extrair o leite, ter as maquininhas de leite que você extrai. Eu utilizei muito isso na minha gravidez, porque na minha maternidade, né, porque eu produzia, não produzia leite em grande quantidade, então a criança ficava logo irritada, e eu utilizava muito isso para estimular a produção de leite e para armazenar o leite também. Então, às vezes, ele mamava de forma híbrida, um pouquinho de fórmula, um pouquinho de fórmula e um pouquinho do meu leite. E a maioria das mães, principalmente as que produzem muito, elas têm condição de guardar esse leite para poder alimentar o seu filho em casa. E, ao mesmo tempo, e as que produzem pouco também é a forma, como foi no meu caso, é a forma de você estimular as mamas para você continuar produzindo leite e você continuar podendo dar um pouco, né, um pouco de mais saúde para o seu filho, mesmo que você também complemente com fórmula. Por isso que é importante para a saúde da mãe e do bebê. E assim, tem muita gente usando a sala de aleitamento? Como que foi assim? A gente já teve várias mamães aí, tivemos uma leva de mamães, né? A gente hoje tem também a solução, outras soluções de apoio, são as próprias soluções de trabalho híbrido, né? Que permite também que você tenha jornadas flexíveis para a mamãe e que você permita também que parte da semana a mamãe que retorna, ou o papai também, né? Na verdade, o trabalho está implementado para todos os funcionários que também passem um período trabalhando de casa. Isso também ajuda, né, no processo do retorno de uma mamãe que acabou, né, o seu processo de licença maternidade. Então, estamos no processo, as pessoas ainda estão se habituando ali no uso, que como no Rio de Janeiro é tudo muito longe, é isso, Neiva. A solução do trabalho híbrido também traz essa facilidade aí da economia do tempo de transporte, né? Uma cidade muito grande, eu percebo que a sala de lactação ela é mais utilizada para extração e armazenamento do leite. Eu tive um depoimento recente de uma mãe, recente hoje, de uma mãe que
durante o seu processo de retorno de licença maternidade, não tinha, era muito tempo atrás, nem se cogitava sala de lactação. Como é que ela fazia? Ela tirava, como muitas mães fazem, ela tirava o leite no banheiro, que é o lugar mais inapropriado para você tirar o leite, mas era um lugar de privacidade, e aí ela condicionava de alguma forma no cantinho da geladeira e levava para o seu filho. Isso, sim, é completamente, dessa forma, é completamente condenável do ponto de vista das melhores condições para o neném. Também vi uma declaração, quando eu comentei sobre a sala de amamentação, também com o Comitê de Equidade, eu vi uma situação divulgada na mídia, onde a mãe, para garantir a lactação para o seu filho, ela ia para um cantinho da empresa onde ela conseguia uma certa privacidade, mas não era um canto específico para isso, ou seja, eu estou numa sala agora de reunião. Se eu fechar essa porta, né, pode ser que eu consiga, né, tirar um leite aqui, mas não é o lugar apropriado, adequado, né? A pessoa não se sente bem fazendo isso. A pessoa ia para um cantinho onde ela conseguia tirar o leite, ela tirava esse leite, mas não tinha lugar de armazenamento na empresa. O que ela fazia? Durante o horário de almoço dela, ela saía e ela ia até uma padaria, onde ela pedia para deixar esse leite junto com o local do sorvete. E assim ela pôde garantir a saúde do seu filho. E assim, nossa, você está falando disso e eu tô lembrando de situações que eu já ouvi de mulheres que estão amamentando em público e são repelidas por isso, né? Porque tem uma parte da sociedade que a amamentação é uma coisa tão natural, tão normal, mas para maioria, uma parte da sociedade, é uma coisa que deveria ser feita escondida, como você está falando, né? Você não pode amamentar em público e não pode tirar o leite em público, mas também eu não tinha visto ainda uma sala de amamentação, por isso que eu fiquei tão interessada e eu achei fantástica a ideia, quero parabenizar, espero que inspire outras empresas, né, outros espaços, porque é uma coisa que a gente está tão acostumada a ter as nossas questões invisibilizadas, né, que as mulheres fazem isso que você falou, vai para o banheiro, olha que lugar mais inóspito, né, para você retirar a alimentação do seu bebê, que é tão importante, né, pelo menos até os 6 primeiros meses, e muitas mães amamentam até bem mais tempo, né, é incrível isso. Não, e quero dizer que também a empresa, da qual eu sou presidenta do Conselho de Administração, também inaugurou uma sala de amamentação e lactação. Que legal, que bom. Isso comprova, assim, a diferença que a presença das mulheres fazem, né? É um lugar de maior sensibilidade. E olha só, eu lembro, quando eu amamentei o Nicolas, eu tinha muito leite, muito leite. E, assim, desperdiçava muito por conta dessas questões, né? Na época que eu fui mãe, a nossa licença era de 4 meses, não era de 6 meses ainda. Então, não dava tempo de eu chegar do trabalho para casa. E eu lembro que, nossa, tinha muito leite, ficava muito cheio, doía muito e eu não conseguia fazer isso que você está falando. Então, eu tô achando, nossa, eu fiquei muito a fim de ouvir o depoimento, o seu depoimento, como que surgiu, e muito, muito feliz de saber que a presença das mulheres é que fazem a gente ter esse olhar e fazer essas mudanças, porque você sabe, a gente faz esse debate aqui no sindicato, faz na Contraf, está fazendo as mesas de negociação, mas tem muita gente que ainda acha que é um debate que não tem necessidade de ser feito, que como algumas pessoas falam, é mimimi, mas a gente consegue ver a transformação concreta da visão da sociedade para problemas que antes a gente não via quando as mulheres estão na política, estão na gestão, estão resolvendo problemas práticos, que só melhora a vida de todo mundo, né? Porque um filho da gente bem amamentado, bem cuidado, com anticorpos, é bom para a família inteira, não é só para as mulheres, né? Exatamente, Neiva. Tem países, inclusive, né, que adotam uma licença maternidade de tempo maior para que a mãe possa melhor cuidar do filho nessa jornada, principalmente amamentando, porque a amamentação ela previne uma série de doenças no tempo, tanto físicas quanto emocionais. Esse vínculo afetivo faz muita diferença na formação aí do próprio desenvolvimento emocional da pessoa humana. Você vir aqui conversar, falar da sua experiência para nós é muito bom, porque inspira outras mulheres, porque mostra para as bancárias e para os bancários que o debate que a gente faz, que
o apoio que o sindicato dá a essas pautas de diversidade, de empoderamento das mulheres, de igualdade em todos os campos, é uma coisa real, a gente persegue isso, trabalha em cima disso, divulga experiências que são importantes. A gente pode levar isso cobrar de outros bancos, né, que façam isso também, porque com certeza vai ajudar muitas mulheres a se sentirem mais acolhidas, né, ter a maternidade como uma coisa tão normal na vida de todo mundo, mas quando a gente vê que na maioria dos locais de trabalho não tem esse espaço, esse local para você armazenar o leite, para você guardar, para você pensar nessa coisa, que é uma questão de saúde pública também, né? Porque a gente sabe que quanto mais as crianças têm anticorpos, quanto mais elas amamentam, mais elas vão ser saudáveis no futuro, mais elas vão menos vão precisar do sistema de saúde ou para o convênio, e tudo isso repercute em qualidade de vida para as pessoas, né? Então quando a gente entra na política, a gente faz política para toda a sociedade, isso é muito importante. Neiva, isso tem a ver com o debate encampado aí pelo movimento de mulheres, né, pelo movimento sindical, sobre os direitos reprodutivos da mulher, que passam por uma série de questões, né? A gente discute desde a questão da escolha pelo parto humanizado, né? Quero registrar que eu fiz essa escolha, meu parto foi normal, humanizado, com quase 43 anos de idade, parto normal, humanizado, uma experiência incrível que a gente tem que estimular e que tanto o sistema de saúde público quanto os nossos planos de saúde também têm programas estruturados para que a mulher possa viver essa jornada, para que ela possa, né, ter esse apoio das salas de amamentação, para que ela possa ter direito à licença maternidade, esteja ela no cargo em que estiver, para que a gente possa apoiar a mulher nessa jornada. E isso tem a ver com o que as empresas estão discutindo hoje, das melhores práticas de ESG, né? Aquela sopa de letrinhas, das melhores práticas ambientais, sociais, de governança corporativa e de integridade. Na Previ, a gente adota essas melhores práticas e queria compartilhar aqui algumas experiências e iniciativas das quais fazemos parte, como a iniciativa empresarial pela igualdade racial, onde somos signatários. Participamos também do movimento Mulher 360, pelo empoderamento da mulher em posições de liderança, pela valorização da mulher no local de trabalho, e também da iniciativa 30% Club, é uma iniciativa para acelerar a presença de mulheres em conselhos e cargos da alta administração. Eu, inclusive, sou mentora do programa da ESEC, junto com a iniciativa 30% Club, que visa acelerar mulheres em posições de liderança. Esse programa é o Executivas do Amanhã, onde nós somos escolhidas para sermos mentoras de outras executivas, compartilhando as nossas práticas. A Previ, como signatária aí do 30% Club, então cede o nosso conhecimento também para estar participando e promovendo essa experiência e compartilhando as nossas práticas com outras empresas. Que legal. Sabe que nós temos uma iniciativa assim dentro do movimento sindical internacional, né? Nós somos filiados à Uniglobal Union e lá tem um programa de mentoria para as mulheres, é bem interessante mesmo, eu acho que é uma forma muito prática e rápida de você formar outras mulheres para a liderança, né? Bem interessante mesmo. E deixa eu te falar uma coisa, no dia a dia do seu trabalho aí, sendo a única mulher no meio de tantos homens, como que é o dia a dia? É mais difícil? Você percebe que também os homens estão começando a se adaptar, a ter mais mulheres nesse espaço? Ou é o que a gente fala, né? É uma luta, é uma transformação constante, é uma luta constante por trocas com os homens sobre que são esses espaços e que eles precisam de ser compartilhados, precisam de ser divididos aí com a mulherada. O que você acha? Ney, vou falar um pouquinho brevemente da minha trajetória, para mostrar assim, como que o assunto gênero ele tem interseção em vários momentos da minha vida, né? Eu, com 15 anos, eu fui presidenta da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Maringá.
no Paraná. E naquele momento eu tive contato pela primeira vez com o debate de gênero. Eu participei do primeiro encontro da mulher secundarista e universitária, onde eu me lembro de uma frase que eu nunca mais esqueci, que era o lema daquele encontro, né, que estava numa faixa. E quando se vê o sol, é impossível retornar aos porões. É uma nova mentalidade que desperta. É você conseguir enxergar nas nuances, em tudo que você vê, você conseguir ter uma consciência libertadora. Por mais que a gente vive em ambientes onde estamos todos embebidos num caldeirão cultural de machismo estrutural, de racismo estrutural, nós temos que ter a capacidade de articulação e de contorno de situações e de buscar apoios e aliados onde nós estivermos. Também eu participei, com 17 anos de idade, eu participei do conhecido movimento Decaseg, que é aquele movimento onde os descendentes de japoneses, na década de 90, tiveram a opção de irem trabalhar no Japão, passando um tempo e retornar. Eles precisavam de força de trabalho naquele momento. Então, onde a gente tinha colônias japonesas robustas, sempre tinha algum conhecido nosso que foi trabalhar no Japão. Eu fui uma dessas. Com 17 anos, eu consegui autorização judicial de 2 anos para ir e voltar para o Japão. Eu trabalhei em fábricas do setor automotivo no Japão. E lá, eu também tive outra interseção bem interessante com a questão de gênero. Para uma mesma função, desempenhada por mim e por outro homem, eu recebia menos do que o homem pelo mesmo trabalho, pela mesma performance, pelo mesmo desempenho, e isso estava já consignado no próprio contrato de trabalho. Homem ganha X, mulher ganha X. Não era por função. Era claro, né? Claro e não era nivelado, né? Exatamente. Por isso que iniciativas como hoje, assim, que o presidente Lula, que a Janja, né, encampam, que o movimento encampa de igualdade salarial, às vezes parece que não faz sentido para nós que estamos em empresas mais estruturadas, né, que isso para o mesmo cargo não acontece, mas acontece pelo Brasil afora. Como acontece pelo mundo, acontece no Brasil ainda. Acontece a desigualdade simplesmente pela questão de gênero, por isso que isso é tão importante. E aí, Neiva, outras interseções. No Banco do Brasil, a minha carreira no Banco do Brasil, ela foi... eu tive a oportunidade de vivenciar em várias unidades da federação, em vários órgãos. Eu iniciei em São Paulo, interior de São Paulo, em Cafelândia, trabalhei no Paraná, na Diretoria de Gestão de Pessoas e Cultura, no Tocantins, no Ceará, no Pará, mais recentemente no Rio de Janeiro. Por onde eu pude passar, e principalmente na experiência como primeira gestora, as mulheres sempre foram infinitamente minoria. Então, a gente tem que negociar espaços a todo momento e ter a sabedoria de encontrar nessas negociações aliados, porque as pessoas também não têm culpa de estarem todas embebidas no machismo estrutural. A gente tem que ajudá-las e apoiá-las nesse processo, para que a gente possa avançar juntos e juntos. Muito obrigada. Essa semana nós vamos também, da Contraf, estar em Brasília para participar do GT interministerial, que vai discutir a regulamentação da Lei de Igualdade Salarial, porque, você sabe, a gente participa da mesa de igualdade de oportunidades do setor bancário, 23 anos que nós temos essa mesa paritária, e dessa mesa já saiu muitas propostas importantes para avançar na inclusão das mulheres na categoria, na inclusão dos negros, das negras, das pessoas com deficiência. A gente tem muito para avançar ainda, tem muita coisa para se fazer, porque, como você falou, o machismo estrutural está impregnado na nossa sociedade, é uma coisa estrutural, como o racismo e como a nossa própria colonização. Então, é uma luta constante da gente convencer os bancários e bancárias para lutar por uma melhoria e convencer as empresas que essa melhoria vai ser boa para a sociedade, vai ser boa para os negócios, para o ambiente de negócios, para o país, né, para o avanço da sociedade como um todo, né? Então, a gente vai estar lá, e aí eu queria reforçar isso, e eu quero te agradecer muito pela sua presença. Se você, a gente pode depois combinar de você voltar um outro dia, né? Porque assunto não falta.
e a gente está aqui à disposição. Eu fico muito feliz que você pôde tirar um pouco do seu tempo para vir conversar conosco, contar da sua experiência, e essa história da sala de aleitamento é uma iniciativa fantástica, parabéns para você, para o João, que teve essa visão. O João sempre teve essa visão, ele vem do sindicato feminista, então ele sabe que é importante ter esse olhar. Foi na gestão do João, no jurídico, que a gente criou o projeto Basta, Não Irão Nos Calar, né, que foi uma proposta da doutora Pamela, que nos assessora, e hoje esse projeto está lá na Contraf e já está em várias federações dos bancários pelo Brasil, atendendo mulheres vítimas de violência e ajudando as pessoas a buscar seus direitos, a ter acolhimento. Então, um abraço para o João, espero que ele possa vir aqui um outro dia. E eu já me despeço de você, agradeço muito a sua presença e deixo aqui para você fazer suas considerações finais. Obrigada, Neiva, obrigada, Sindicato dos Bancários de São Paulo. É isso, Neiva, nós temos muito a avançar. Tem um estudo recente da KPMG que mostra que 75% das executivas brasileiras em todos os setores, considerando todos os setores desse estudo, já sentiram, em algum momento, a síndrome da impostora, que é aquele sentimento de que você não deveria estar naquele espaço, naquele momento. Esse estudo dá conta de que as mulheres, né, o João sempre fala isso, né, as mulheres sempre têm que dar mais provas da sua competência. Para um cargo, né, para o mesmo cargo, a mulher tem que, às vezes, se provar muito mais, né, com muito mais cursos, muito mais certificações, para conseguir chegar até o mesmo nível de um homem, né, no mesmo nível aí de cargo. Ou seja, tudo isso por conta dos vieses inconscientes ainda que a nossa sociedade tem, de achar que aquele espaço tem que ser preenchido por um homem, de que as características da mulher são características inerentes ao seu gênero que não combinam com aquele cargo. É o típico dizer que a mulher, o homem é assertivo, a mulher é agressiva. Você coloca seu ponto de vista incisivo, né? Você foi um homem, né? Por isso que a gente não combina com o cargo que está sendo ofertado, né? Porque se fôssemos nós que tivéssemos criado as exigências, os atributos, talvez tivessem sido outros, né? Então, assim, todas essas questões em conjunto, elas acabam formando um arcabouço, que são os telhados de vidro para que a mulher não avance, e a síndrome da impostora. E essa pesquisa da KPMG, elas comprovam que tudo isso acaba encapsulando a mulher até no pensamento da própria incapacidade de avançar. Por isso, Neiva, que os programas de mentoria eles são libertadores, porque os programas de mentoria permitem trocas tão ricas e significativas e um mergulho nos temas que permite com que as mulheres entendam que, sim, elas têm muito potencial, elas são capazes e nós estamos, sim, preparadas para ocupar todos os cargos de comando e de liderança. É isso aí. Obrigada, Paula. Até uma próxima. Eu torço muito pelo sucesso nos espaços que você está ocupando, que os programas de mentoria formem outras mulheres, que daqui a algum tempo tenham outras mulheres aqui conversando e que você esteja dizendo, ou que a outra esteja dizendo que já tem muito mais mulheres na Previ, no Banco do Brasil, que venham outras tarcianas, né? E que, de verdade, a gente consiga construir um mundo sem desigualdade, sem desigualdade de gênero, de raça, de orientação sexual, que a gente possa viver melhor, porque é para isso que a gente luta, né? Para isso que a gente se organiza, porque não é só a questão salarial, que é importantíssima, mas a gente quer viver num mundo sem desigualdade, onde homens e mulheres possam exercer suas capacidades ao máximo possível, e acho que esse é o caminho que a gente está abraçando e está trilhando. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Neiva. Até a próxima. Beijo.